Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 7.210, de 11 de julho de 84, institui a Lei de Execução Penal. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta ou sanciona a seguinte lei, título 1, do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercido no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade na atividade de execução da pena e na medida de segurança. Título 2 do condenado e do internado. Capítulo 1 da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: inciso 1, entrevistar pessoas; inciso 2, requisitar de repartição de estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado; inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários.
Artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Redação dada pela Lei 13.964, 2019. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou este dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. Os condenados pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético. Não estão autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir sua utilização para qualquer outro fim. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Capítulo 2 da assistência, seção 1, disposições gerais. Artigo 10. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; inciso 2, a saúde; inciso 3, jurídica; inciso 4, educacional; inciso 5, social; inciso 6, religiosa. Seção 2 da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3 da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde do recém-nascido, incluído pela Lei 14.326, de 2022. Seção 4.
da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos familiares sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção 5 da assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Artigo 21-A. O censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e presas, inciso 2, a existência de cursos dos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos, inciso 3, a implementação de cursos profissionais, em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, inciso 4, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, inciso 5, outros dados relevantes para aprimoramento educacional de presos e presas. Seção 6 da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo
Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Inciso 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e dificuldades enfrentados pelo assistido. Inciso 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Inciso 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Inciso 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento de pena e do liberando, de modo a facilitar seu retorno à liberdade. Inciso 6. Providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. Inciso 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7 da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8 da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social, por empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3 do Trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 28. O trabalho condenado com dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: a linha A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; a linha B, assistência à família; a linha C, pequenas despesas pessoais; a linha D, ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas as outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em cadeia de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas com prestação de serviços à comunidade não serão remuneradas. Seção 2 do Trabalho Interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.
Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar a ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes e os deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas a seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objeto a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implantação de oficinas de trabalho referentes aos setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Seção 3 do trabalho externo. Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 4. Dos direitos, deveres e da disciplina. Seção 1. Dos deveres. Artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Artigo 39. Constituem deveres do condenado.
Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Inciso 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Inciso 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Inciso 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. Inciso 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Inciso 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Inciso 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Inciso 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto neste artigo. Seção 2 dos direitos, artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constitui direito dos presos. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. Inciso 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Inciso 3. Previdência social. Inciso 4. Constituição de pecúlio. Inciso 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho com descanso e recreação. Inciso 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde compatíveis com a execução da pena. Inciso 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Inciso 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Inciso 11. Chamamento nominal. Inciso 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. Inciso 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Inciso 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de seus direitos. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Inciso 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes a fim de acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Seção 3 da disciplina. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. São vedadas as sanções coletivas.
Artigo 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a quem estiver sujeito condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 131, parágrafo 1º, letra D e 2º desta lei. Subseção 2 das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina. Inciso 2, fugir. Inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4, provocar acidente de trabalho. Inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. Inciso 6, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Inciso 7, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inciso 8, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2.
sob os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento federal, prisional federal. Parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso: inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Inciso 2, mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado por uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Subseção 3 das sanções e das recompensas. Artigo 53. Constituem sanções disciplinares. Inciso 1, advertência verbal. Inciso 2, repreensão. Inciso 3, suspensão ou restrição de direitos. Artigo 41, parágrafo único. Inciso 4, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inciso 5, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado espaço do juiz competente. Parágrafo 1º. A autorização para inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatado um prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas. Inciso 1, o elogio. Inciso 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4 da aplicação das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5
do artigo 53 desta lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e extinção de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção 5 do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração, conforme o regulamento, assegurar o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.